Nesse vídeo você vai ter acesso a uma estratégia completa, tá? Para campanhas de mensagem para o WhatsApp. Uma estratégia que eu vou te passar clique a clique, passo a passo na tela do meu computador para que até o final do vídeo você tenha a sua estratégia montada, tá? E essa estratégia você vai ter acesso a ela de uma forma que você vai conseguir adaptar ela para qualquer tipo de produto, tá? E qualquer nível de orçamento, beleza? Então vamos lá. Bom, a gente vai percorrer por 4 partes, tá? E uma última parte que é quando eu vou te falar, vou te mostrar aqui como é que você faz para implementar essa estratégia em um cenário em que você tenha pouco orçamento, tá? A gente vai percorrer a primeira parte para você ter um entendimento de orçamento, porque o valor que você tem para trabalhar diário determina a quantidade de campanhas que você vai ter ativa, né, dentro do seu gerenciador de anúncios ao mesmo tempo, né, e como você vai fazer essa distribuição entre essas campanhas, tá? A gente vai percorrer sobre a etapa de produto, porque não é qualquer tipo de produto que funciona dentro das suas campanhas de mensagem para o WhatsApp, dentro de uma estratégia, né, de mensagem para o WhatsApp, e qual produto você deve escolher, né, quando uma empresa tem vários produtos, que é o caso da grande maioria das empresas, né? Você faz tráfego para a sua própria empresa, ou você é gestor de tráfego de uma outra empresa, e dificilmente uma empresa tem um único produto, né? Então, nesse cenário em que uma empresa tem vários produtos, como que você faz para escolher o melhor dentre esses produtos para levar para suas campanhas? Então, é exatamente isso que a gente vai abordar na etapa de produtos. Públicos, tá? Quem são os públicos que vão estar em cada uma das suas campanhas, tá? A gente vai criar os públicos aqui, cada um deles, tá? E eu vou te passar quais todos os critérios, tá? E todas as principais segmentações de públicos para cada etapa da estratégia, tá bom? E criativo, que é o, sem dúvida nenhuma, é o ponto principal. É o fator determinante. A gente pode fazer uma boa distribuição de orçamento, a gente pode levar o melhor produto para suas campanhas, a gente pode ter boas segmentações e esse público distribuído da forma correta, mas se você errar nos criativos, se você não entender o que você precisa mostrar e da forma como isso precisa ser mostrado para cada um dos seus públicos, não adianta, não vai funcionar. Mesmo fazendo a distribuição certa de orçamento, escolhendo o melhor produto e segmentando os melhores públicos. Errou no criativo, tudo isso daqui não funciona, beleza? Então é a parte mais importante. E por último, como que você faz para adaptar isso aqui tudo para um cenário de pouco orçamento, beleza? Então vamos lá. Primeira parte, orçamento, tá? O orçamento, obviamente, você vai levar em consideração sempre o valor total diário que você tem para usar, tá? Justamente pelo motivo que eu já te falei aqui, tá? Porque o seu valor diário, ele determina, né, o valor diário que você tem para usar, né, na sua empresa ou na empresa que você faz gestão de tráfego, ele determina, né, quantas campanhas você pode ter ativa ao mesmo tempo, tá? Inclusive, se você quiser ter acesso a esse mapa mental aqui, exatamente da forma como você está vendo aqui na aula, eu vou deixar o link do meu Instagram aqui abaixo na descrição, tá bom? Me manda uma mensagem lá falando, Victor, eu vim da aula de estratégia completa por WhatsApp, eu gostaria de ter acesso ao mapa mental, tá bom? Que eu compartilho o link desse mapa mental com você por lá, fechou? Então, o seu valor de orçamento diário total, ele determina quantas campanhas você pode ter ativa ao mesmo tempo. Ponto. Esse é o primeiro passo. Se você tem só R$ 6 por dia para trabalhar, esquece. Você vai ter uma campanha e um conjunto só. Se você tem 20, 30, 50 reais por dia, ok. Agora a gente tem mais orçamento para trabalhar em diferentes níveis de campanha. Beleza? Então essa é a primeira consideração que você tem que fazer na hora de construir a sua estratégia, porque pouco orçamento, você vai ter uma estratégia limitada a uma campanha e a um conjunto. Então não tem muito o que fazer, é isso. E fica tranquilo que eu vou te ensinar como que você faz o melhor uso desse orçamento, tá? Para você ter o melhor resultado possível, beleza? Quando a gente chegar aqui na etapa de pouco orçamento. E segundo ponto em relação ao orçamento é justamente a distribuição. Ok, tem um orçamento em que você consegue, né? Você tem um orçamento que você consegue ter mais de uma campanha ativa ao mesmo tempo. Como que você faz a distribuição desse orçamento entre essas campanhas? Você vai definir aqui, né, nessa distribuição, eu já até adiantando aqui, você vai entender isso melhor na parte de públicos, mas o que você precisa ponderar na distribuição é quanto, mas não só quanto, né, e também quando direcionar para cada campanha, tá? Mas você vai entender melhor isso aqui na parte de públicos, tá bom?
quanto você vai direcionar para cada um dos seus públicos e quando você vai direcionar para cada um desses públicos. Quanto direcionar para o público A e quando você vai direcionar o orçamento para esse público. Quanto direcionar para um público B e quando você vai começar a colocar dinheiro nesse público B. Beleza? Então, alinhamentos feitos em relação ao orçamento, tá? Porque é o primeiro passo, isso vai determinar quantas campanhas você vai ter ativa, tá? Na hora da construção da sua estratégia, beleza? Ok, então vamos lá, segunda etapa, produto. É muito comum, né, dentro da sua empresa, caso você seja o dono do seu próprio negócio ou na empresa do seu cliente, você ter mais de um produto para trabalhar. Então, em um nicho de alimentação, você vai ter, um amigo meu mesmo vende açaí, vende hambúrguer, vende tapioca, tem um monte de coisa. Em uma própria pizzaria, tem tamanhos diferentes de pizza, tem combos diferentes, com uma pizza, pizza mais refri, 2 pizzas e refri. Então, quando você faz tráfego para uma empresa em que existem vários tipos de produto, para imaginar, por exemplo, uma loja de material para construção. A quantidade de itens que uma loja de material para construção tem. Só de categorias são várias. Tem material elétrico, tem material hidráulico, tem de acabamento, tem material básico. Então, só de categorias já são muitas. E dentro de cada categoria, um monte de produto. Então, ok, nesse cenário, né, que você tem vários produtos para trabalhar, quais são os critérios que você precisa aplicar nos produtos para que você seja mais assertivo na escolha do produto que você vai levar para suas campanhas? E não fique perdendo tempo colocando um monte de produto que no final não vai funcionar. Beleza? Vamos lá. Primeiro critério, tá, de escolha do produto que você vai levar para suas campanhas. Tá? E aqui eu já coloquei na ordem de prioridade mesmo. Beleza? Então, isso é a primeira coisa que você precisa buscar no produto na hora de escolher qual é o que você vai levar para suas campanhas. Tá? É que já exista uma demanda natural por aquele produto. O que eu quero dizer com uma demanda natural? É que aquele produto já se vende sozinho. As pessoas já procuram consumir aquele produto, já existem pessoas querendo consumir naturalmente aquele produto. Tá? Ou seja, já existe uma demanda natural por aquele produto. As pessoas já querem consumir aquele produto. Aquele produto ele já se vende sozinho. Porque um produto que tem demanda natural, o esforço de venda dele é muito menor do que um produto que não existe uma procura tão grande por ele. As pessoas não buscam comprar em grande quantidade, né? Pessoas em grande quantidade não buscam comprar um determinado produto. Então o esforço de venda para esse tipo de produto é muito maior do que um que já tem demanda natural. Ele já se vende sozinho, as pessoas já querem comprar aquele produto, já buscam, já procuram, já desejam aquele produto. Então o esforço de venda é muito menor. Tá? Segundo critério, que seja um produto em que você tenha capacidade / velocidade de produção. Então, vou te dar um exemplo prático aqui, usando esse mesmo amigo meu que eu te falei, que ele tem uma empresa de alimentação e lá ele vende açaí, vende hambúrguer, vende um monte de coisa lá. O açaí, é aquele açaí de máquina, né? O açaí, a cada 45 segundos, ele consegue deixar um pronto para entrega. Então, ele pega o copo, bota o açaí ali lá no copinho, né? O dele é só leite condensado e granola. Então ele coloca lá no copinho, tampa, amarra na sacolinha, tá pronto para entrega. Então a cada, em média, 45 segundos, ele tem um açaí pronto para entrega. Agora, o hambúrguer, dependendo do tamanho do pedido, se é combo, se tem batata, se dependendo se é 2 carnes, enfim, é de 8 a 15 minutos para ficar pronto. Então, qual dos dois existe uma capacidade e uma velocidade maior de produção? O açaí, que leva 45 segundos, ou o hambúrguer, que leva de 8 a 15? Obviamente o açaí, porque a cada 45 segundos ele consegue entregar um. Então, um produto que tem capacidade e velocidade de produção, automaticamente é um produto mais escalável. Então, assim, jogando números aleatórios, tá? Não sei se seriam exatamente esses os números, mas enquanto, né, o açaí com essa capacidade de produção dele, a gente conseguiria vender 200 açaí por dia, hambúrguer talvez a gente conseguiria vender só 50. Então o açaí ele se torna muito mais escalável. Então é por isso que você tem que procurar um produto que tenha uma capacidade e velocidade de produção, que você consiga fazer muito dele. Para que na hora que você acerte um bom criativo, acerte uma boa estrutura e você for colocar dinheiro, escalar aquele produto, você não fique travado com a capacidade de produção dele. Beleza? Então esse é o segundo critério. E o terceiro critério,
obviamente, é que seja um produto que tenha uma boa margem de lucro. Porque não adianta nada também você vender e a pessoa só vê faturamento, mas não vê lucro. Então, que seja um produto que tenha uma boa margem de lucro. Então, se você analisa a sua empresa e você identifica um produto em que já exista uma demanda natural, que é escalável e que tem uma boa margem de lucro, excelente. É só levar esse produto para suas campanhas que a chance de você ter resultado é muito maior do que se você escolhesse qualquer outro produto da empresa. Beleza? Então esses são os 3 critérios que você precisa levar em consideração na hora de escolher o produto ideal para levar para suas campanhas, ok? E é justamente esse nível de entendimento aqui, sabe, mais analítico, mais estratégico, você se posicionar muito mais como um parceiro estratégico da empresa do que um gestor de tráfego apertador de botões. É justamente esse nível de conhecimento, de entendimento, tá, que separa os 2 únicos tipos de gestores que existem no mercado hoje, o especialista e o clínico geral. O clínico geral nunca se aprofunda nesse nível de conhecimento mais analítico, mais estratégico mesmo, em que o dono do negócio vê ele como um parceiro estratégico. Ele é só aquele cara que aperta os botões e torce para que dê certo. Né? Fecha o olho ali, torce para que dê certo e é facilmente substituído. Já o especialista não. O especialista é aquele pessoa que realmente busca se especializar e ter esse nível de entendimento. E se posicionar não só como um gestor de tráfego, mas como um parceiro estratégico dentro de uma empresa em que a sua presença ali dentro, de fato, pode ser um divisor de águas para aquele negócio. Então, se você quiser fazer parte do time dos especialistas, eu vou deixar o link do meu treinamento aqui abaixo na descrição, tá bom? A formação especialista em negócio local, porque lá o conteúdo, obviamente, além das questões básicas direcionadas para aquelas pessoas que nunca nem sequer abriu o gerenciador de anúncios uma vez na vida, tá? Além dessas questões, o treinamento ele foi construído justamente para te entregar essa visão mais analítica, mais estratégica, mais avançada do tráfego, que dificilmente você encontra no mercado. Fechou? O link está aqui abaixo na descrição. Bora seguir aqui com o conteúdo. Bom, terceira parte então, agora os públicos. Por que existe essa ordem, né? Primeiro orçamento, depois produto? Porque o orçamento determina quantas campanhas você vai ter ativa, ponto. E óbvio, influencia na estrutura da sua estratégia. Segundo, dependendo do produto que você escolher, baseado nesses critérios, muda o público. Então, se você tem uma loja de roupa, né? Aí você tem lá loja de roupa variadas. Se você verifica lá que tem uma calça jeans, né, que encaixa nesses 3 critérios aqui, vai ser um público, calça jeans, eu acho que todo mundo usa, né? Enfim, aí independente se seja masculino ou feminina, acho que praticamente todo homem, toda mulher tem uma calça jeans no guarda-roupa. Agora, se for uma calça de sarja, por exemplo, pô, aí já é um público diferente, porque a calça de sarja já é um público mais velho, que busca um traje mais social, mais esporte fino, então já seria um público um pouco mais diferente. Então é por isso que o produto ele vem antes de público, porque dependendo do produto, muda o público. Beleza? Então vamos lá. Público. A gente vai, né, vou ir fechando aqui para não ficar muita coisa aberta aqui, tá? A gente vai levar em consideração aqui 3 públicos, e depois eu vou te falar da dinâmica de distribuição do orçamento, né, que seria o quanto e o quando que eu falei aqui em cima. Beleza? Então vamos lá. Público frio, tá? Quais são os seus principais públicos frios que você pode usar nas suas campanhas de topo de funil? Né? Suas campanhas de topo de funil são aquelas que são direcionadas para os seus públicos frios. Né? Ou seja, público frio é aquela pessoa, te passando um entendimento rápido aqui de quem seriam essas pessoas. Público frio são basicamente aquelas pessoas que nunca te viram na vida. Não sabe que você existe, não sabe o que você faz, não sabe o que você vende, enfim, não sabe da sua existência ali. Beleza? Quem são os principais públicos frios? Ou seria o público aberto, né? Ou talvez até segmentado por interesse, dado demográfico ou comportamento, dependendo do seu produto. Mas hoje o público aberto funciona muito bem, porque o criativo, como eu te falei no início do vídeo, é o que determina o resultado e, inclusive, o que segmenta o seu público. Então, o aberto funciona muito bem. E semelhante. Tá? O público semelhante é aquele público que você entrega uma fonte para o Facebook, por exemplo, a sua lista de clientes, e a partir dessa fonte você cria um público semelhante àquelas pessoas que estão dentro dessa fonte. Então, se você entrega um público de lista para o Facebook, ele vai buscar pessoas que tenham um padrão de comportamento parecido com aquelas pessoas e vai mostrar o seu anúncio para essas pessoas. Beleza? Então, esses seriam os seus públicos semelhantes, tá? E a gente vai criar todos eles, clique a clique, passo a passo, dentro do gerenciador de anúncios. O próximo público seria o seu público morno, né? Uma definição rápida de quem seriam
as pessoas dentro, né, do seu público morno. São aquelas pessoas que já tiveram algum nível de contato com o seu perfil no Instagram, com as suas publicações orgânicas, com os seus anúncios, né? Já teve algum nível de contato contigo, já sabe o que você vende, já sabe o que você faz, já sabe que você existe, mas ainda não comprou de você. Beleza? Essas seriam as pessoas que estariam dentro do seu público morno. Pessoas que já te conhecem, mas ainda não comprou de você, tá bom? A primeira coisa que você precisa ponderar nesse público é o tamanho dele, tá? Para ver se vale a pena você usar ou não. Porque se você tem um público morno que é muito pequeno, não faz nem sentido você pegar parte do seu orçamento e colocar nele. Muito pequeno, você não vai nem conseguir gastar dinheiro nesse público. Você vai colocar lá o público, vai definir seu orçamento, o Facebook não vai nem gastar, beleza? Então, primeiro ponto, tamanho. Verificar o tamanho antes de colocar a campanha para rodar. Ponto. Beleza? Então a gente vai criar aqui junto, o Facebook vai popular. Se der uma quantidade muito pequena de pessoas, você não vai nem usar. E depois eu vou te passar como é que você faz isso aí na prática, aqui na dinâmica e no pouco orçamento aqui, tá? Quem são os principais? Envolvimento todos. A gente vai criar todos esses públicos aqui, pode ficar tranquilo, tá? Envolvimento todos. Seus seguidores. A gente consegue criar um público somente daquelas pessoas que seguem o seu perfil no Instagram, pessoas que visitaram o seu perfil, tá? E as pessoas que assistiram os seus vídeos. E aqui eu recomendo que você use 95%, porque é um público mais qualificado. Períodos, entre 30 e 90 dias. Então, todo mundo que visitou o seu perfil nos últimos 30 a 90 dias, que visualizou os seus vídeos de 30 a 90 dias, envolvimento todos de 30 a 90 dias, seguidores você não coloca período, porque se a pessoa te seguiu, ela entra para dentro do público, se ela deixou de te seguir, ela sai do público. Então a gente não precisa definir um período para esse público, beleza? Próximo público seria o seu público quente. Quem são essas pessoas? Seus clientes. Pessoas que já compraram de você, beleza? Então, o tamanho, obviamente, a gente também vai ponderar, verificar o tamanho antes de colocar na campanha para rodar, porque se você for criar uma lista de cliente e tiver poucas pessoas ali, da mesma forma, você não vai nem conseguir gastar. Você vai colocar o público quente, orçamento diário, e o Facebook não vai nem gastar naquele público, beleza? Quem são os principais? Lista de cliente. Aí, se o seu atendimento acontece no WhatsApp, é de lá que a gente vai exportar essa lista, tá? Eu vou te ensinar a criar essa lista. Se a sua venda acontece dentro de um aplicativo, de um cardápio digital, aí você vai, não sei, são vários cardápios que existem, aí você vai entrar em contato com o suporte lá e ver como é que você faz para exportar a lista dos seus clientes. Beleza? Como são vários aqui, eu não daria para me fazer. Beleza? Período, aqui também a gente não tem como a gente definir um período, tá? Mas a sua preocupação aqui vai ser em atualizar os seus públicos, tá? Dentro de um determinado período. Então, a cada 7 dias, você acrescentar os novos clientes ali dentro da lista. Se tiver um volume de vendas muito grande, esse período pode até ser menor, tá? Então, aí é um período que vai de acordo com o volume de vendas que você tem. Beleza? Quanto maior o volume, menor o período em que você vai atualizar essa lista. Beleza? Ok, entendido os públicos. Daqui a pouquinho a gente vai para o gerenciador de anúncios e cria todos eles, tá? Dinâmica de distribuição de orçamento, né? Ou seja, quanto você vai colocar em cada um desses públicos e quando você coloca dinheiro no público frio, quando você coloca no público morno e quando você coloca no público quente, tá? Se os seus públicos morno e quente têm menos de 1.000 pessoas em cada um deles, tá? Ou seja, menos de 1.000 pessoas no público morno e menos de 1.000 pessoas no público quente, não é na soma dos dois, não. É em cada um deles. Tá? Então, se tiver menos de 1.000 pessoas no público morno e menos de 1.000 pessoas no seu público quente, você vai colocar 100% do seu orçamento no público frio para popular o seu público morno e quente. E aí você só vai começar, né? Aí entraria o quando. Né? Você só vai colocar dinheiro no morno e no quente, tá? Quando eles estiverem acima de 1.000 pessoas. Quando eles ultrapassarem a quantidade de 1.000 pessoas, aí você vai começar a tirar uma porcentagem pequena do seu orçamento e começar a colocar neles. Antes disso, 100% no público frio, beleza? Se o seu público morno e quente tem mais de 1.000 pessoas, aí é o que eu acabei de falar aqui, né? Você pode direcionar uma porcentagem pequena do seu orçamento, tá? O mesmo vale para o público quente, né? Se o seu morno tem mais de 1.000 pessoas, porcentagem pequena. Porque não adianta nada você pegar uma porcentagem muito grande do seu orçamento e colocar no seu público morno quando ele ainda é pequeno. Então, sei lá, tem 2.000 pessoas. Se você coloca um orçamento muito alto, rapidinho, 2 dias, 3, 4 dias ali, você já alcançou todo mundo que tá ali.
Então, aí você vai ficar só aumentando a frequência do seu anúncio, aparecendo para as mesmas pessoas a vida toda. Então, não faz sentido você colocar um orçamento muito alto, tá? Essa ponderação é você quem tem que fazer. Ver aí qual é o tamanho do seu público, né? E tentar pegar uma parte proporcional do seu orçamento ao tamanho desse seu público. Beleza? Então vamos lá. Como criar cada um desses públicos? Vamos aqui para o gerenciador de anúncios. Opa, aqui. Gerenciador de anúncios aqui. Vamos lá. Criar público. O primeiro público, né, que seria o mais importante, né, a gente vai criar aqui o público morno e o público quente, porque o frio a gente faz direto lá no conjunto de anúncios. Eu vou fazendo bem rapidinho aqui essa parte, e aí depois você vai pausando o vídeo, volta, tá? Porque senão são muitos cliques. Obviamente que eu vou fazer clique a clique, passo a passo, como prometido, tá? Mas para esse vídeo não ter 1 hora de duração, eu vou fazer mais focadinho aqui, sem ficar detalhando muito, explicando muito. Mas aí você vai acompanhando, pausa o vídeo, faz, volta se for necessário, beleza? Então vamos lá. Primeiro a gente vai criar o envolvimento todos, beleza? Vamos lá. Criar público. A gente está aqui na aba, eu entrei aqui, ó, vou só voltar aqui em campanhas. Dentro do gerenciador de anúncios aqui, você vai vir aqui nesses 3 bonequinhos, públicos. Primeiro público que a gente vai criar, né? Vai clicar aqui em criar público, público personalizado, conta do Instagram, ok? Avança. Você vai selecionar o seu perfil do Instagram aí, tá bom? Eu vou pegar o meu aqui, tá? E o primeiro público é esse, todos que se engajaram com essa conta profissional. Lembra lá? Envolvimento todos. Então é isso daqui, todos que se engajaram com essa conta profissional. Período de retenção, né? Eu te disse lá que é entre 30 e 90 dias. Você é quem vai ponderar isso daí. Mas vamos colocar aqui 45 dias. E aí você vai nomear o seu público dessa forma. IG, envolvimento, todos, 45 dias. Fechou? Criar público. Conclui. Primeiro público, então, criado. Próximo, seguidores. Volta lá de novo. Criar público, personalizado, conta do Instagram, avança, seleciona o perfil, abre a parte de eventos, você vai selecionar essa primeira opção, central de contas que começaram a seguir essa conta. É só o jeito difícil do Facebook de falar que aqui quem está são os seus seguidores. Tá? O Facebook ele é cheio disso, ele consegue dificultar algo que seria simples, né? É só falar seguidores, mas ele dificulta. Então você vai colocar aqui G, seguidores, ok? Criar público, conclui. Próximo público, visitantes. Criar público, público personalizado, perfil no Instagram, avança, seleciona o perfil. Qualquer pessoa que visitou este perfil. 45 dias também. Você vai nomear IG, envolvimento. Qual que é o envolvimento? Visitou, 45 dias. Criar público. Conclui. Qual é o próximo? Visualização dos vídeos, 95%. Vamos voltar lá então. Criar público, personalizado. Agora é de vídeo. Clica, avança. Seleciona a porcentagem de retenção, 95%. Seleciona os vídeos, tá? Deixa eu pegar uma outra página aqui. Deixa eu ver se na minha tem aqui. Ok, tem alguns vídeos aqui. Eu vou selecionar só os 3 primeiros, mas aí você vai selecionar todos, tá? Pode selecionar todos. Fechou? Confirmar. 45 dias. Público, vídeo, viu todos, que a gente selecionou todos os vídeos, né? 95%, 45 dias. Então, todo mundo que visualizou 95% dos nossos vídeos dos últimos 45 dias. Criar público. Conclui. Ok, nossos públicos mornos já estão criados. Público quente, público de lista. Igual eu te falei, se o atendimento acontece pelo WhatsApp, você vai exportar seus contatos, tá? Se é por aplicativo, aí você vai ter que entrar em contato com o suporte do seu aplicativo, do cardápio digital aí. Como são muitos cardápios, não daria para me fazer, eu vou fazer aqui pelos contatos. Então você vai digitar aqui, ó, vai digitar no Google Contatos, vai selecionar essa primeira opção aqui, ó, a Google Contacts aqui, tá? Você vai logar, tá, no e-mail em que esses contatos ficam salvos, porque hoje todo contato salvo em um smartphone fica vinculado a um e-mail, então você vai ter que estar logado nesse e-mail para você ter acesso aos contatos. E aí que entra a importância da organização dos seus contatos também. Você salvar os contatos que vêm no tráfego pago
e salvar com algum tipo de identificação aqueles que compraram. Porque senão na hora de você exportar esses contatos aqui, ó, você não vai saber quem comprou, quem só mandou mensagem. Então você precisa ter uma organização nas nomenclaturas desses contatos. Para saber quem chegou do tráfego pago e para saber quem comprou. Colocar lá no nome do cliente. Alguma identificaçãozinha e o nome do cliente. Tá? Mas digamos que sejam todos aqui, tá? Então você vai selecionar o primeiro, tá? Clicar na setinha, todos, 3 pontinhos, exportar, formato CSV do Google. Exportar, ok. Nosso arquivinho já está gerado aqui. A gente vai voltar aqui para o Facebook, ok. Criar público, público personalizado, lista de clientes, tá? Seleciona, avança, né? Essa primeira etapa você pode avançar. Segunda etapa é onde você vai carregar o arquivo aqui. Já está aqui nosso arquivo. Abre. Aqui embaixo você vai dar um nome para esse público. Então você vai colocar aqui lista de clientes. Só que você lembra que eu te falei que você precisa atualizar esse público de tempo em tempo? Então você vai colocar aqui a data 11/9/2025, que você criou ele, para saber qual foi a última atualização que você teve nele. Então a gente saberia, nesse caso aqui, que a última atualização que esse público recebeu foi no dia 11. Então toda vez que você atualizar esse público, você vai alterar a data para o dia que você está atualizando, beleza? Avança. Se aparecer alguma ação necessária, você verifica o que é, e aí você identifica qual é o problema aqui, e dá categoria para ele, tá? Mas ele mapeou bonitinho, importar e criar. Carregar assim mesmo. Ok, 2.057 linhas foram carregadas, ou seja, tem 2.057 pessoas aqui dentro desse público, tá? Conclui. Vitor, como é que eu faço para atualizar meu público de lista? Você vai clicar aqui nele, vai vir aqui ó, em editar, vai adicionar clientes. E aí você pode carregar a lista inteira, porque o Facebook ele não vai duplicar quem está lá dentro. Ele vai pegar só as novas pessoas que não estavam antes. Beleza? Então você vai clicar aqui em adicionar clientes, e aí você vai carregar o novo arquivo aqui, tá bom? Avança, avança, conclui, e aí no final você vem aqui em editar, tá? E muda o nome dele para a data que você adicionou esses novos contatos. É assim que você atualiza ele. Conclui. Ok, então os nossos públicos já estão criados, beleza? Próximo passo agora, criativo. O criativo é o ponto mais importante, sem dúvida nenhuma, para que a sua campanha tenha um bom resultado. Você saber o que mostrar, né? Em qual formato mostrar para cada um desses públicos que a gente acabou de criar, para o seu público frio, para o seu público morno e para o seu público quente. Porque cada uma dessas pessoas precisam ver coisas diferentes, em formatos diferentes, tá bom? Então vamos lá, criativo. Público frio, tá? Formato e copy. Você sempre tem que pensar no seu criativo nessas duas etapas, tá? Qual é o formato e qual é a copy. Formato. Você precisa identificar o formato de conteúdo, tá? Que o seu público está acostumado a consumir. Então isso vai mudar de produto a produto. Então, qual é o tipo? E é conteúdo mesmo, tá? Não é anúncio em biblioteca de anúncio, não. É conteúdo. Que tipo de conteúdo o seu público está acostumado a consumir, tá? E a copy? Você vai modelar copies já validadas através de vídeos viralizados. Então, é isso aqui que você precisa fazer. Identificar o formato de conteúdo que seu público está acostumado a consumir, porque é assim que você vai entregar o seu anúncio para o público frio, para quem nunca te viu na vida. E você vai modelar copies validadas, né, através de vídeos viralizados. Fechou? Público morno. Qual é o formato, né, como você vai mostrar e o que você vai mostrar para essas pessoas? Para essas pessoas que já te conhecem, o formato é de oferta direta. Então já é de criativo, com chamada para ação, para comprar, para agendar, para pedir, para solicitar orçamento, enfim, oferta direta, tá? Mostrando a sua melhor condição de compra, beleza? Então é isso que precisa ter de conteúdo no seu criativo, a melhor condição de compra, tá? Que você pode oferecer o seu produto. Para público quente, formato também oferta direta, porque aqui no morno são pessoas que já te conhecem, mas ainda não compraram, tá? E o seu público quente são aquelas pessoas que já compraram. Então você pode ser mais direto com essas pessoas, tá? E a copy é a de recorrência ou de produtos complementares. Recorrência para fazer ela comprar mais vezes o mesmo produto, quando cabe a recorrência. Pizza cabe recorrência. Toda semana a pessoa pode comprar de você. Agora, pneu não cabe recorrência. Se a pessoa compra pneu de você hoje, ela só vai comprar daqui 3, 5 anos.
Então, servem produtos complementares, alinhamento, balanceamento, troca de óleo. Então, quais são os outros produtos ou serviços complementares que você poderia mostrar para quem já comprou de você? Então, esse é o formato de criativo e a copy que você vai usar para cada um dos públicos, que é a que funciona melhor para cada um desses 3 públicos aqui. Beleza? Então, vamos para dentro do gerenciador de anúncio agora, criar a nossa campanha e colocar os nossos públicos, tá? Então vamos lá, vamos criar uma estrutura mais simples aqui para esse vídeo não ficar muito longo, mas acredito que aqui você já tenha tido o entendimento total. Então vamos criar aqui, campanha. É importante que você valide qual é o melhor objetivo de campanha entre tráfego, engajamento e vendas, porque os 3 levam para o WhatsApp e você pode ter um resultado melhor em algum deles, então é importante que você valide, mas só a título de didática, vamos criar aqui uma campanha de engajamento, tá? Continua, campanha de engajamento manual. Continua. Digamos que você tenha orçamento e tamanho de público para rodar as 3 campanhas, tá? Tanto para público frio, quanto para público morno, quanto para público quente. Então, digamos que essa seja a nossa campanha de público frio, tá? Num cenário em que você tem tanto orçamento quanto tamanho de público para trabalhar os 3, beleza? E eu já vou te falar aqui, ó, como é que você faz para usar com pouco orçamento, tá? Como é que você faz para adaptar essa estratégia para pouco orçamento. Então, público frio, aqui no seu conjunto de anúncio, tá? Você vai deixar destino mensagens, configurado para maximizar o número de conversas, você vai configurar o seu orçamento, data de início bonitinho, tá? Vai sempre desativar o público advantage, mudando as opções de público original, usar público original, tá? Aqui, como eu te falei, você pode tanto usar um público aberto, tá? Quanto um semelhante. Se você tem uma boa lista de cliente, você pode usar um semelhante para ver se funciona melhor, tá? Mas eu sempre recomendo que você teste um público aberto aí também, beleza? Então, você pode deixar um público aberto, segmentar só por idade e gênero, obviamente configurando a sua localização aí, o seu raio de atendimento. E em um primeiro momento, eu recomendo que você deixe posicionamentos manuais. Ah não, Vitor, eu sei que meu público está só no Instagram. Ótimo, então clica aqui em editar, posicionamentos manuais, tá? E você vai desmarcar todas as opções e deixar só no perfil do Instagram. Pronto. E aqui agora você vai subir o seu criativo para público frio, levando em consideração que aqui você precisa identificar o formato de conteúdo que o seu público assiste e modelar a cópia de um vídeo viralizado e transformar isso no seu anúncio, ok? Nossa segunda campanha seria a de público morno, tá? Vamos duplicar rapidamente aqui. Público morno, tá? Aqui a gente vai colocar todos aqueles públicos que a gente criou agora, tá? Então, a configuração aqui é exatamente a mesma. Configura o seu orçamento, tá? Só que a gente vai vir aqui, ó, nos personalizados, a gente vai colocar todos os públicos que a gente criou de 45 dias. Então, vídeo view de 45, envolvimento todo, de visitou, envolvimento todos. E aí a gente vai colocar aqui também os seguidores. Você lembra? Que a gente criou lá o público de seguidores? Então, a gente vai colocar aqui também o público de seguidores. Essa aqui seria a sua estrutura, tá? Da sua estratégia para público morno. Todo mundo que visualizou seus vídeos, todo mundo que se envolveu no seu perfil nos últimos 45 dias, todo mundo que visitou e todos os seguidores. Vitor, mas no envolvimento todos já não envolve vídeo, visitou e seguidores? Envolve, mas aqui a gente quer especificar. Ó, eu quero que você também mostre para quem assistiu 95, quero que você também mostre para quem visitou e para seguidores. Porque aqui está todo mundo no bolo, então a gente não sabe quantos dos que assistiram 95% vai ser impactado pelo anúncio. Quantos dos que visitaram vai ser impactado pelo anúncio? Quantos dos que te seguem vai ser impactado pelo anúncio? Então, quando a gente fatia o público assim, deixa separadinho, a gente garante que todos eles vejam o anúncio, beleza? Ok, segue exatamente da mesma forma com a configuração de localização, idade, gênero, localização, tá? E aqui você vai duplicar. E a gente vai criar a nossa campanha de público quente, ok? No público quente, a gente vai simplesmente colocar o nosso público de lista, beleza? Lista de clientes que a gente acabou de criar e a gente vai excluir todos os outros aqui, porque a gente quer aparecer só para quem é cliente, ok? Ok, todos os públicos excluídos, somente o público de lista. Agora é só você colocar o seu criativo para o seu público morno, oferta direta com a sua melhor condição de compra, tá? E para o seu público quente, oferta direta com recorrência ou produtos complementares. Vitor, tenho pouco orçamento, o que eu faço? Vai depender muito do seu nicho. Se você está em um nicho que você tem um produto que é fácil de vender, você vai colocar
seu orçamento 100% focado em público frio, direto para o WhatsApp. Tá? Tem pouco orçamento, o seu produto é fácil de vender, 100% focado em público frio, mandando a pessoa direto para o WhatsApp. Produto mais difícil de vender, 100% focado em público frio, só que direto para o Instagram. Você não vai mandar para o WhatsApp, você vai mandar para o Instagram se o seu produto é mais difícil de vender e você tem pouco orçamento, beleza? E nos dois casos também caberia direcionar o público morno e quente direto para o WhatsApp, tá? Tanto nos produtos fáceis quanto nos difíceis, quando você tem pouco orçamento. Caberia mandar o morno e quente para o WhatsApp se você tiver mais de 5 mil pessoas dentro do público, tá bom? E aí eu recomendo que você teste e valide qual funciona melhor. Mas, tá? O morno e quente sempre tem uma vida útil limitada, né? Por causa da quantidade limitada de pessoas dentro deles. Então, se você tem 5 mil pessoas aqui dentro, bateu 5 mil pessoas, você vai chegar um momento que você tirou o que tinha para tirar de resultado ali dentro. Beleza? Então, é basicamente assim que você faria para adaptar essa estratégia quando você tem pouco orçamento. Lembrando que se você quiser ter acesso ao mapa mental, me chama lá no Instagram que eu compartilho o link aqui contigo, tá? E eu vou deixar aqui do meu lado direito, tá? O último vídeo que eu postei aqui no meu canal do YouTube. E eu vou deixar aqui do meu lado esquerdo, tá? Uma playlist sobre métricas, análise de métricas e otimização de campanha. Espero que esse conteúdo tenha verdadeiramente te ajudado. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela sua dedicação, por ter chegado até aqui. Tamo junto e até a próxima.